por acaso você tem interesse de aprender inglês, aquele inglês do dia a dia que o americano fala, tá cansado de tentar aprender inglês sozinho e nunca dá frutos, e você, além do mais, não quer passar 5 anos estudando numa escola de inglês. Para você que tá nessa situação, Lício Alvino, um americano que morou 5 anos no Brasil e fala fluentemente português, vai te ensinar a falar o inglês que ela fala no cotidiano. E o melhor, por um precinho que cabe no seu bolso. Gostou? Link na descrição e segue o vídeo. Bom, Gisele, como aqui as damas têm precedência, faça a primeira pergunta ao nosso grande convidado, Zé Padilha. Tudo bom, Padilha? Então, para começar, eu queria saber como nasceu a sua paixão pelo cinema. Olha, veio através do meu pai. Eu via muito filme com meu pai, com minhas irmãs em casa e tal, mas o Nelson Rodrigues e o Mário Filho casado com a irmã da minha avó, e o Nelson convivia com a família o tempo inteiro e as duas famílias conviviam juntos. Meu avô era sócio do Mário Filho no Jornal dos Esportes e do Roberto Marinho, e o Nelson sempre ia na casa, morava todo mundo no mesmo prédio, inclusive, e em Copacabana, Princesa Isabel. E quando o Nelson faleceu, já bem tempo depois, os filhos do Nelson, o Joffre Rodrigues, que já faleceu, e o Nelsinho, começaram a fazer os filmes inspirados na obra de Nelson. E meu pai começou a ajudar eles, e eu comecei a ir em set de cinema e ver. Os filmes não eram muito bons, eu acho que eu aprendi ali como é que não faz. Entendi. Mas era divertido ir no set com o Joffre e Nelsinho, figuras incríveis. Figuras incríveis, sim. Bom, a sua primeira obra foi, assim, pelo menos a de grande notoriedade, foi o filme documentário sobre o ônibus 174. A turma mais nova não sabe, mas é um episódio, enfim, aberrante, em que uma pessoa meio que em surto sequestrou passageiros de um ônibus ali no Jardim Botânico e tal. Eu morava ali do lado quando aconteceu. E esse filme, como você fez, é um retrato contundente, assim, das origens da nossa violência urbana. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que está completando 20 anos e nos dissesse se hoje você acha que a situação está igual ou piorou, ou melhorou. Bom, o ônibus 174 Eu fiz 3 filmes sobre violência, né? E eles se complementam. O ônibus 174 aconteceu do lado do meu escritório, na Visconde de Carandaí, no Jardim Botânico. Talvez a gente fosse vizinho, Ciro, nessa época. Uhum. E eu tinha acabado de chegar de Sundance, onde eu tinha ido com outro filme chamado Os Carvoeiros. E eu olhei aquilo, vi na televisão e fiquei muito impressionado. E no dia seguinte, eu vi que a mídia tinha sido muito rápida na explicação do que tinha acontecido. O cara, estou vendo as imagens desse cara com uma arma e ele está gritando para fora do ônibus certas coisas enlouquecidas. E eu falei, deixa eu ver o que ele está falando. Deixa eu tentar ver se eu consigo arrumar o footage que mostra o que ele estava falando. E ele estava falando que ele estava na Candelária, que bateram nele. Aí eu comecei a me interessar pelo que a mídia sempre botava um repórter com o microfone na mão e um ônibus atrás. O Sandro está falando aqui pelos cotovelos e o repórter não deixa a gente ouvir, porque ele também está falando pelos cotovelos. Eu quero ouvir o cara. Aí, em suma, quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu consigo fazer um filme aqui que explica a origem da violência urbana brasileira pelo ponto de vista do criminoso, pelo ponto de vista do menino de rua ou do traficante jovem na favela, que não tem outra alternativa e tal. Se eu mostrar o que está acontecendo no ônibus e ficar entrecortando com a vida dele, né? Então, o que acontece com o Sandro? O Sandro, a mãe dele é assassinada, ele vira um menino de rua. Quando ele é menino de rua, ele está agora sob a responsabilidade do Estado. E ele, como menino de rua, vê os assassinatos de amigos dele por policiais na Candelária. Ele é preso e levado para o Padre Severino várias vezes. O Padre Severino é um lugar extremamente violento. Quando ele faz a maioridade, ele é colocado numa cadeia de delegacia, que é a pior cadeia que eu já vi na minha vida. Eu fui lá. Em suma, o Estado pega o pequeno criminoso e maltrata ele de uma forma tal que ele vira o grande criminoso.
o Brasil, com as minhas visitas que eu fiz às cadeias, o Brasil pratica terrorismo de Estado, tortura de Estado. O Estado brasileiro pratica tortura sistematicamente e nenhum dos nossos grandes partidos políticos e intelectuais e tal, o Fernando Henrique não quis mexer nisso, o Lula não mexeu nisso. Esses governos passaram ao largo da tortura institucionalizada que se pratica nas cadeias brasileiras. Quando você cria, você lida com pequenos criminosos, assim você vai criar grandes criminosos. Aí eu fiz o Tropa de Elite. No Tropa de Elite, você vê uma polícia totalmente despreparada, destreinada, um policial que ganha $300 por mês e tem que subir uma favela para disputar território com pessoas armadas de AR-15 e granada, e etc, etc. Evidentemente que esse policial vai ter 3 escolhas. Tá? Ele vai poder, ou ele vai para uma guerra, que ele não é um risco brutal, que é o que o pessoal do BOP faz, ou ele vai fingir que não está vendo a corrupção em volta dele, ou ele vai se corromper. Durante o Tropa de Elite, eu conversei com bastante policiais, entrevistei, eu perguntava para eles qual o percentual da PM que você acha que é corrupto, qual o número de policiais que já praticou algum ato de corrupção na corporação. A corporação tem 40 mil pessoas. A resposta era invariavelmente 80%. Aí, se você olha para uma corporação que tem 40 mil pessoas e 80% dos funcionários dessa corporação praticam corrupção, o problema não é das pessoas, o problema é da corporação. Então, no Tropa de Elite, eu tentei mostrar a formação de um policial, o despreparo do policial e como um policial tende à violência no Rio de Janeiro. E a tese central é por que o Brasil, o Rio de Janeiro, tem uma violência enorme? Porque o Estado produz criminosos e policiais muito incompetentes e violentos, eles se encontram na rua. A miséria não explica a violência tão claramente como as pessoas pensam. Tem lugares miseráveis na Índia, miseráveis na América Latina, mesmo em Lima, que não tem a violência do Rio de Janeiro. E a minha tese, eu acho que isso é válido até hoje, é que o Estado, a ineficiência do Estado e a incompetência do Estado em lidar com a polícia e com os criminosos produz a violência que a gente vive no dia a dia. Aí, o terceiro filme foi inspirado muito na CPI das milícias, que o meu amigo Marcelo Freixo comandou no Rio. Eu fui ver a CPI das milícias, foi até a Marielle que me deu acesso, e eu entendi o fenômeno da milícia e do crime entrando na política. Então, o que estava acontecendo? O policial que ganhava dinheiro do traficante chama arrego, né? Eu deixo o traficante vender droga, eu prendo ele, ele me corrompe, eu solto ele. Né? Ele descobriu que ele não precisa do intermediário do traficante para ganhar dinheiro na favela. Ele toma a favela ele mesmo e aí ele cobra proteção. É máfia. Né? Aí, quando eu descobri isso, eu achei que isso era um assunto importante. Aí fiz o Tropa de Elite e, para minha tristeza atual, o filme se provou profético, porque termina com um miliciano no Congresso Federal, aquela aérea da bandeira murcha, como diz o seu Jorge, que estava no filme, e a gente tem no governo brasileiro uma pessoa oriunda desse ambiente, que é o Bolsonaro. Foi uma profecia trágica. Eu gostaria que não tivesse sido correta. Uhum.